Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Trivium, a aula 6. Vamos falar da natureza da linguagem. Vamos começar a leitura na página 42, onde está escrito: essência é aquilo que faz o ente ser o que é, e sem o que não seria o tipo de ente que é. Essência é aquilo que no indivíduo faz semelhantes a outros em sua classe, vírgula. Então, para a irmã Miriam, essência significa aquilo que o indivíduo é unido a outros semelhantes. Isso é essência. Ele faz parte de algo maior. Ele faz parte de algo que está superior a ele, que o caracteriza em sua essência. É isso que ela entende como essência. Também ela vai dizer a seguir: enquanto sua individualidade é o que faz diferente de outros em sua classe. Veja bem, para não confundirmos. Essência é o todo, individualidade é a parte. Essência é, em outras palavras, tanto espécie e gênero. Ou seja, gênero, espécie, essência, a natureza do ser. Exemplos, homem e mulher. Individualidade é as características pessoais de cada ser. Ou seja, nome, uma marca própria de cada indivíduo. Ela dá uma ilustração aqui. Ou seja, homem é a espécie ou a classe que pertence a Shakespeare, Aristóteles e Rainha Elizabeth. Então, gênero é uma classe mais ampla, ou seja, gênero humano, espécie. Mulheres do século XV, mulheres do século XVI, do século XVII. Ou seja, cada mulher de certa época tem algo diferente de outra época. A mulher do século XV tem sua peculiaridade, a do XVI outras, e do XVII é assim sucessivamente. Então, isso são espécies que distinguem. O gênero é o todo. Aí a gente também vai falar aqui do processo de geração do conceito. Página 46. A geração de um conceito. Primeiramente, os sentidos externos como visão, audição, tato, olfato e paladar operam sobre um objeto presente diante de nós e daí produzem um perceptor ou uma percepção do objeto. Veja bem como a gente constrói isso. Então, os sentidos externos, visão, audição, tato, olfato, paladar, opera sobre o objeto presente. Exemplo, escrivaninha, cadeira, livros. Isso é percepção, ou seja, o meu percepto, que é mesmo que percebido, ele tem uma experiência, faz com que algo seja percebido, há uma foto, há uma imagem, e a isso, em seguida, ela vai chamar de fantasma, vai ser gerado fantasmas. Os sentidos internos, fundamentalmente, a imaginação produz um fantasma, ou imagem mental do objeto individual percebido. Esse fantasma seria melhor traduzido como memória, ou seja, um registro. Então o percepto ele tem um contato com a realidade, eu consigo perceber a realidade através dos sentidos. Aí ocorre o que ela chama de fantasma, que é uma espécie de memória, há um registro, a imagem do objeto que os sentidos internos concebem. Isso é o fantasma, ou memória. E aí chega-se no conceito. Conceito, através de abstração, o intelecto produz o conceito. Ou seja, essa abstração ligada àquilo que foi percebido concebe o conceito. Em aulas posteriores, vamos falar dos acidentes. O que seriam esses acidentes? Exemplo, cadeira marrom, mesa branca, mesa preta, mesa redonda. Isso são acidentes. Parede branca, parede verde. Ou seja, o acidente é aquilo que caracteriza o objeto em si, mas não altera a sua substância. De forma resumida, isto é um acidente. Pois bem, vou falar agora sobre a importância da experiência. Então, a importância da experiência, com base nisso aqui que a gente fez leitura. Quando a gente vai falar do existencialismo, a gente vai falar de algumas figuras como Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, mas há diferenças na forma de enxergar o mundo. Outro filósofo interessante é o Dostoiévski. O Dostoiévski ele escreve Crime e Castigo, uma obra
alguns colocam como uma das maiores obras da humanidade. Só que o interessante nessa obra de ficção do Dostoiévski é que o personagem central, o Raskolnikov, ele tem uma experiência semelhante à que o próprio Dostoiévski teve. Ou seja, o Dostoiévski ele passou 10 anos preso na Sibéria, em trabalhos forçados. Quando ele sai, na sua maturidade, ele escreve a obra. Então, quando você está diante da obra, você vê uma riqueza de descrições, de sentimentos, de tudo que ele vai colocando ali nas linhas, nas páginas, que tem algo conectado à realidade. A realidade dele, ele está falando de coisas que ele viveu. Certa feita eu assisti um filme que era mais ou menos assim. Um jovem queria ser escritor e ele estava aprendendo com um escritor já consagrado. E ali ele pediu, o escritor consagrado pediu para ele descrever um soco, descreva um soco. Ele um soco, ele tomou um soco e sentiu isso. E ele começa a descrever de forma superficial. Aí o escritor mais experiente vai lá, dá um soco nele. E ali ele geme, chora. Você agora consegue descrever de melhor forma um soco? Ele sim. Ou seja, tudo que o ser humano propõe a fazer tem que estar de acordo com experiências reais. Nunca faça algo porque alguém está fazendo, porque é bonito, porque alguém disse para fazer, porque você tem que fazer algo com base na sua realidade. Então, você vê a filosofia de Dostoiévski embasada em experiências reais. O Soren Kierkegaard vai pela mesma linha. Você vai ler o Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, ele relata as experiências que ele viveu em campo de concentração. A sua psicologia, a logoterapia, é com bases em vivências reais. Aí quando você chega diante do existencialismo de Jean-Paul Sartre, ele vai dizer o seguinte: a existência precede a essência. Veja, a gente está aprendendo aqui que, diante do trivium, com base no trivium, a essência é o gênero, algo que generaliza a natureza do ser. E a individualidade, as características pessoais. O Paul Sartre, ele fala o seguinte: a existência precede a essência. Ele inverte. Ele diz que, ou seja, a ação que gera a essência para Sartre é a existência do ser. Se só existir, a partir daí é que ele vai construir para depois vir a essência. Olha que versão. Então é como mais ou menos como se o indivíduo ele vivesse uma vida em busca de encontrar a sua verdadeira natureza. Porque ele primeiro é concebido diante da filosofia do Sartre como a existência e não como essência. A essência viria depois. Então, vamos pegar um exemplo, frases quando pessoas falam assim: eu quero saber quem eu sou, eu quero descobrir quem eu sou. Ou seja, ela está existindo, mas ela não encontrou a sua essência. Aí ela vai fazer esse tipo de pergunta. Ela faz o caminho contrário, inverso. Ela busca a sua essência com base na existência. Então o Sartre ele fala da relação diante do mundo. Quando Jesus, por exemplo, fala da casa sobre a rocha, ele está falando da realidade. O que seria a casa sobre a areia? O idealismo. As ideias que estão desconectadas da realidade, do concreto. Então há um abandono da realidade em prol da doutrina, da ideia. Então, se você quer descobrir a essência, a sua essência verdadeira, você tem que voltar para a origem. E para a essência, você é essência, você é individualidade, mas a essência ela vem anterior à existência. Então, esta foi a aula de hoje e até a próxima.